42ª edição da Feira do Livro de Uruguaiana. Nós vamos conversar agora um pouquinho com a escritora Rosane Castro, que é de Cachoeirinha. É isso, né? Isso mesmo, Cachoeirinha. Pertinho de Porto Alegre. Pertinho de Porto Alegre. Em Rosane, tu tens duas obras, pelo que eu vi aqui, né? Até eu vou mostrar aqui, ó. Alma, que é este aqui. Eu não sei se dá para o pessoal ver direitinho aí por causa da luz, né? E tem também essa outra obra aqui, ó, Rota Poesia. Olha só, que lindo. Eu tô assim encantado com o trabalho, com a beleza das ilustrações. Esse aqui, por exemplo, Rota Poesia, quem é que fez as ilustrações desse? Então, César, o Rota Poesia, a ilustradora é a Nanda Bobel. E a Alma é outra ilustradora. A Alma é outra ilustradora, ela inclusive é de Buenos Aires. A Alejandra Giordano, mais conhecida como Alita Ilustradora. Sim. É o primeiro livro ilustrado aqui no Brasil. Ela já ilustra para vários outros países, outros escritores de outros países. E a Nanda Bobel é o primeiro livro dela. São as primeiras ilustrações para livro. Sim, sim. Ela é bastante também conhecida, né? Mas na parte gráfica, né? E outros estilos. E este é o primeiro trabalho para livro infantil. Mas assim, esses são os dois livros que eu trouxe para a sessão de autógrafos aqui. Sim. Na feira. Eu tenho outros também. Pois é, isso que eu ia te perguntar, né? Eu sei que tu és produtora cultural, então tu já vive esse mundo da cultura, né, e tal, né? Mas a questão da literatura, como é que foi assim na tua vida? Então, César, na verdade, eu fiz uma retrospectiva alguns anos, né? Alguns anos atrás, eu fiz uma retrospectiva da minha vida. Aos 5 anos de idade, eu aprendi a ler e escrever em casa, com a ajuda da minha mãe. Sim. Ela costurava para o exército e ela tinha muita demanda de trabalhos, e para que a filha não ficasse na rua, né, sem cuidados, ela comprava pequenos cadernos, cadernetas, e me ensinava então ali as primeiras letras. E aos 5 anos de idade, já alfabetizada, ela construiu comigo um livro. Claro que é um livro de criança. Mas é o primeiro livro, né? Então, essa história ela vem me acompanhando, assim. Aos 8 anos, então, na escola, eu participei de um concurso literário, onde eu concorri com alunos até hoje, seria nono ano, né? Sim, na época sim. era a 8ª série. Uhum. E eu ganhei primeiro lugar com uma redação sobre a árvore. E ganhei meu primeiro livro ilustrado. Porque apesar da minha mãe me ensinar desde cedo a ler e escrever, nós não tínhamos livros literários em casa. Nós tínhamos enciclopédias e dicionários. Então, meu primeiro livro de literatura foi aos 8 anos, entregue pela professora. Então, há muito tempo, né? Deve ter sido encantador aquele livro, né? Foi. Eu lembro até hoje o título, que era da coleção Vagalume. Sei. É O Caso da Borboleta Tíria. Eu li. Claro. Eu era apaixonado pela coleção Vagalume. Eu até escrevi um romance na época, né? A gente chama romance, mas não tem nada a ver com romance, que é coisa, né? Uma ficção. Escrevi uma ficção na época, em 85, 84, assim. A máquina de escrever ainda. E era hoje eu posso dizer, era um plágio dos livros, né? Sim. Porque a gente lê os livros e começa a querer escrever também. Sim, era jovem. E não tinha, claro, todo o conhecimento que é necessário para escrever um livro assim, né? Mas já era um começo, foi um começo. Com certeza. E o próprio exercício da escrita é muito importante. Muitas vezes você nem precisa escrever exatamente um conto, uma história, mas exercitar um diário. Né? Fazer um relato do cotidiano. Uma crônica seria. Eu assim, ó, eu tive até já escrevi sobre isso. Infelizmente, eu tive uma experiência negativa na escola com uma professora de redação, né? E aquilo me bloqueou, e aí fiquei muitos anos sem escrever, sabe? E aí tive uma dificuldade enorme para escrever. Aí eu pensei, não, eu sempre gostei de ler e eu quero escrever. Aí eu dei um jeito de tratar de escrever de qualquer jeito, né? E um dos exercícios que me ensinaram é escrever sobre o que a gente conhece, a vida da gente, contar a história, né? As nossas referências, experiências.
E só para, assim, falar um Mas pouquinho aí, mais da... não, eu quero que tu me conte assim. Então, quer dizer, desde criança tu já tens Eu essa recebi coisa esse de estímulo em escrever. casa. Tá. Porque a minha mãe, ela não teve muitas oportunidades de voltar a estudar, porque ela teve que trabalhar muito, e naquele período, naquela época, isso tem mais de 40 anos, era bem difícil. Mas, assim, ela escreve muito bem. Ela escreve sobre coisas da vida, como você vinha, né, dizendo, e muitos relatos pessoais. Então, ela tem uma autobiografia, minha mãe escreve em cadernos, não Sim. tem uma sequência de cadernos, ela vai escrevendo, o caderno termina, ela pega outro, mas ela não enumera, não está datado, mas é um grande exercício, ativa a memória, tanto é que a minha mãe tem uma excelente memória. Sim. Então, trabalha bastante a questão da memória, sua própria identidade, né, o reconhecimento. E a literatura, na verdade, eu como escritora fui me reconhecendo tem muitos anos. Meu primeiro livro publicado foi em 2009. Sim. E quem me incentivou muito foi um grande escritor, infelizmente já é falecido, mas ele fez um trabalho muito bonito com a obra do Simões Lopes Neto. Ele recolheu, né, essas obras, que é o Paulo Bentancur. Sim. Então, ele foi um grande incentivador, porque eu fiz um curso com ele, ele leu os textos que eu estava acumulando, guardando, né, os textos, que eu não acreditava muito. Sei. Mas eu fui guardando os textos e um dia decidi, então, né, fazer esse curso com ele. Ele leu e juntos ele foi, inclusive, trabalhando a questão da autoestima. Claro. Né, da autoestima, porque será que eu estou escrevendo? Será que isso vai contribuir? Porque queira ou não queira, o escritor, ele quer ser aceito, né? A gente tem essa necessidade de ser aceito. Acho que todo ser humano. Todo ser humano tem. E o escritor se cobra muito isso, né? Sim, porque eu comecei com teatro aos 23 anos. Sim. Não tinha pretensão de ser uma escritora, eu fazia teatro. Sim. E tentei 2 vezes ingressar na universidade, mas eu tinha muita dificuldade, até hoje, com química e física. Sim. Com as exatas. Eu também sou assim. Então, assim, tive essa dificuldade e também precisava trabalhar bastante. Acabei deixando esse sonho de lado. E a literatura, ela entra depois, porque eu fazia as adaptações dos textos de teatro para o nosso grupo de teatro. Ah, legal. Então, eu dedicava muito tempo fazendo as adaptações. Porque eu já trazia da infância o gosto pela escrita. E a criatividade que eu aprimorei com o teatro. Claro. Eu lia muito na época, autodidata, eu lia muito sobre as obras, né, voltadas para a área do teatro. E aí depois eu ingressei no curso de letras e foi indo, comecei a trabalhar com literatura. Comecei, na verdade, a trabalhar em feiras de livros, como contadora de histórias. A primeira feira que eu trabalhei, que foi assim, a grande alavanca, foi a Feira do Livro de Porto Alegre. Sim. Em 2005. E aí eu me descobri contadora de histórias e comecei a investir no estudo sobre os contadores de histórias, o estudo histórico mesmo. Sim. Inclusive, daí, no meu trabalho de conclusão na universidade, eu fiz sobre o contador de histórias. Eu fiz uma pesquisa e apresentei no trabalho de conclusão. E quando que veio a inspiração para fazer a tua obra? O que acontece? Eu escrevia, mas não tinha aquele... Gente, será que eu escrevo? Será que eu não escrevo? Eu guardava. E aconteceu de eu fazer o curso com o Paulo Bentancur, ele me deu algumas orientações técnicas, porque é importante a técnica, claro. Eu tenho um conhecimento, não basta ser só criativo, claro. Né, tem que ter uma lapidação. E eu estava trabalhando numa Bienal do Livro de São Paulo, a convite da Câmara Rio-Grandense do Livro, para representar as editoras gaúchas, algumas editoras gaúchas. E lá, um grande amigo, que na época morava em São Paulo, hoje mora no Mato Grosso, o João Luiz do Couto, escritor, poeta, contador de história. O João me apresentou para um editor. E esse editor, ele tem um perfil de publicar escritores que estão iniciando a carreira. E aí ele me apresentou o Alex Giostra, e o Alex me pediu se eu tinha alguns textos para avaliação editorial. Eu encaminhei 5 textos, e aí o Alex escolheu um deles, que é A Menina dos Olhos Verdes. Então, meu primeiro livro foi A Menina dos Olhos Verdes, em 2009, pela editora que é de São Paulo, a Giostra. E assim, ó,
a tua temática, assim, de escolha de texto, assim, não sei se tu escolheu, assim, um tema que te deixa mais feliz escrever aquilo, Sim. ou não sei como é que foi essa escolha, assim, se foi natural, assim. O processo. Eu escrevo assim a partir de coisas que eu vou percebendo no decorrer, né, do dia, de alguma conversa que eu tenha com alguém, né, e logicamente das leituras que eu faço. Claro. Eu vou falar desses 2 livros Por aqui favor. só para poder ilustrar o que você está dizendo. O Alma, por exemplo, eu li O Banquete, né, um livro de Platão. Sim. E tem o mito, né? Ele conta a história das almas gêmeas. Mas isso há muito tempo atrás. Mas eu sempre fiquei assim, instigada, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Os mitos gregos, né? Os nossos mitos indígenas, os africanos. E aí me chamou muita atenção, né? O mito da alma gêmea, porque a gente, né? Desde pequeno a gente nasce, né? Cresce ouvindo, né? Encontrar metade da laranja, alma gêmea. E a partir, então, da leitura desse mito, eu escrevi um poema. Mas, na versão original, também a alma tratava-se, né, da alma gêmea. Mas, com o tempo, né, você vai amadurecendo, vai percebendo outras coisas ao seu redor. E eu percebi que, não, mas só um pouquinho. Né? Não necessariamente nós temos que estar em busca de alguém que nos complete. Pelo contrário, nós temos que estar transbordando para encontrar alguém, claro. Né? Então, assim, eu acho que os nossos sentimentos, primeiramente, nós temos que sentir. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Essa é uma expressão muito conhecida, né? Então, o amor é a mesma coisa. Tem que estar transbordando de amor para poder oferecer um pouco de amor a alguém e da mesma forma para nós. Então, assim, né? Sim. Partilharmos. Então, o Alma, ele foi se modificando. Foi o texto que eu escrevi, guardei, reescrevi, até que eu cheguei à conclusão. Mas, né? Então, na última frase, diz assim: numa tarde, viu-se refletida nas águas claras do rio. E aí, ó, vou só aqui, ó. Encontrou o amor dentro de si, em todas as coisas, e transbordou. Então, a última frase, ó, transbordou, né? Algumas pessoas me questionaram. Mas para que faixa etária? Eu escrevo para a infância, de crianças e adultos. Então, até essa frase não é minha, né? Essa frase é da minha filha Vitória, que tem 16 anos, e ela fez aqui a sinopse do livro Rota Poesia, e ela botou assim, ó, este livro te convida a imaginar, criar e sentir uma história para a infância, de adultos e crianças. Por que não um adulto ler um livro com menos textos, com muitas ilustrações, que faça ele relembrar a sua própria infância? Nós somos seres complexos e nós temos a nossa criança, né? Nós perdemos ela. O Pequeno Príncipe é um exemplo muito clássico disso, né? Exato. Não tem quem não se encante com o livro, especialmente o adulto, eu acho até mais, né, do que a criança. Eu acho que quando o adulto perde esse encantamento pelo livro, de achar uma ilustração bonita, né, o formato, a cor, o cheiro, né? Nós perdemos com isso. Claro. Né? Eu acho que a gente tem que estar sempre alimentando esse lúdico, esse afeto. E o livro nos traz isso, né? Esse prazer. Então, eu até fui bem ousada, eu me considero ousada nesses 2 livros, porque foram, assim, 2 prosas poéticas, né? Os meus textos são narrativos, a maioria deles. E eu investi nessas 2, então, poesias, que eu chamo também de poesias ilustradas, mas que falam de muitas coisas, né? Tem muitos signos. Não, e esse é o papel da literatura. Esse é o papel da literatura. Agora há pouco, conversando com o Pedro Câncio, ele dizia exatamente isso. A gente não entrega um trabalho pronto, nunca. Né? Quem vai completar isso é o leitor. Cada leitor completa do seu jeito, né? Exatamente. Rosana, fiquei feliz de conversar contigo. O que tá achando da Feira do Livro de Uruguaiana? Nossa, assim, eu começo a me emocionar, certo? Porque, primeiramente, assim, é a terceira vez que eu venho a Uruguaiana.
já estive ministrando oficina de contação de histórias. Hoje, inclusive, encontrei professoras que fizeram curso comigo, isso me deixou muito feliz. Que legal. Elas vieram para o lançamento do livro. Eu já estive contando histórias. E hoje, à noite, deve ser o quê? Umas 21 horas ou mais, por aí. Talvez. A praça cheia, os músicos passando som, sessão de autógrafos. A Patronesse, eu não posso não falar dessa pessoa que eu amo. Eu amo Eleonora Medeiros. Eu já escrevi muitas reportagens, assim, mas uma das minhas preferidas foi uma que eu escrevi sobre a Patronesse para o jornal da feira, né? E eu sinto, assim, que a feira reflete muito ela, a Patronesse. Sim. E quando a Nilza me falou que ela tinha sido escolhida, eu disse, essa feira vai ser mágica. Então, é esse ambiente mágico, essas luzes. Nós aqui, né, quando você me convidou para fazer a entrevista, eu não sabia que tinha esse cantinho especial. Uma temperatura super agradável, familiares, né, famílias na rua, chimarrão. E depois, assim, um espaço democrático. Eu acho que a literatura também é isso. Nós temos que perceber que se teve uma época em que a literatura era destinada apenas para as pessoas de poder aquisitivo, pessoas abastadas, não, a literatura é para todos e ela tem que estar aonde o povo está. Então exatamente. A praça é o espaço mais democrático, a rua é o espaço mais democrático e a cultura sendo colocada no caminho das pessoas, o livro no caminho do leitor, é fantástico. Então eu estou muito feliz de estar aqui, César, contigo, ouvindo também um pouco da tua história, que então. a gente conversou um pouquinho antes, né? E junto dessas pessoas incríveis, a Nilza, os livros. Eu tenho 3 livros publicados pela Via Pampa. Sim. Então, eu tenho um carinho muito especial pela cidade uruguaiana, por essas pessoas, a Eleonora, minha colega. Sim. Colega de profissão, uma pessoa extremamente batalhadora, carismática, né? A gente diz assim, é um docinho em pessoa. A Nilza, essa pessoa incrível, que me apoiou nos 3 livros. Eu tenho o Minha Mãe Astronauta com ela também. Sim. Dentro desse ambiente acolhedor, aconchegante, é mágico. Então, eu indico para todos virem, que dá tempo. Dá, nós vamos ficar até domingo aqui, né? Isso. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Rosane, muito obrigado, tá? Por colocar um pouquinho do teu tempo à nossa disposição aqui, né? Espero que os nossos telespectadores e internautas tenham gostado, né? E fique sempre o convite para vir a Uruguaiana, compartilhar conosco aqui em Uruguaiana os teus trabalhos. César, então, eu que agradeço, tá? Sou extremamente privilegiada por estar aqui com vocês, me sinto privilegiada e digo assim, há todo um investimento, não só financeiro, né? Porque o investimento é de ideais, sonhos que se concretizam nesses momentos. Então, que quem está nos ouvindo agora ocupe esse espaço, se sinta pertencente, para as pessoas, venham, prestigiem, né, para que cada ano fique cada vez melhor, né, e que nos deixe cada vez mais felizes. E eu, sempre que puder, voltarei, com certeza. Muito obrigada. Conversei com a Rosane Castro, autora do Rota Poesia, Alma e outros tantos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada.